Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus continue sobre as nossas vidas. Amém. Os irmãos estão bem, descansaram, tiveram uma boa noite. Ontem, após o culto... Sim, pastor, por favor. Informe que as crianças de até 10 anos vão acompanhar a irmã Lucimar e outras irmãs que estavam dando assistência lá com as crianças. Ok. Meus irmãos, as crianças de até 10 anos, acompanhem, por favor, a irmã Lucimar. Vai ter uma lição para elas agora, uma liçãozinha ali na sala ao lado. A sala ao lado aqui. A sala ao lado aqui. As crianças até 10 anos, por favor, acompanhem a irmã Lucimar. E meus irmãos, eu particularmente nunca havia visto na minha vida pessoas sorrindo, dando gargalhada, contando histórias de uma cobra apareceu no meu carro, fulano de tal tinha uma cobra dentro da gaveta da roupa. Meu Deus do céu. Assim, foi realmente, não tinha acontecido. Meus irmãos, brincadeiras à parte, eu quero agradecer aos irmãos novamente pelo convite, pela confiança, em trazermos aqui a palavra do Senhor, uma meditação na palavra do Senhor. Quero dar os parabéns à igreja pela organização, pastor Samuel, ao conselho, pela organização do evento, e dar os parabéns também à igreja. Uma coisa que eu observei ontem à noite e hoje de manhã, é o quanto a igreja está cantando forte. A voz da igreja está proeminente, isso é lindo, isso é maravilhoso de ver. Faz até com que o conjunto que está tocando maravilhosamente também, o conjunto até fique mais bonito, orgânico, harmônico. Isso é bênção de Deus, meus parabéns à igreja. Eu quero também fazer, meus irmãos, um convite aos irmãos rapidamente, nos dias 5 e 6, os dias 5 e 6 agora de abril, nós comemoraremos o aniversário da nossa igreja, a igreja de São Miguel do Araguaia, 58 anos de organização, nos dias 5 e 6 de abril. Os irmãos são convidados a participarem conosco, estará conosco lá o pastor Neusmai de Anápolis, e estará cantando, nos conduzindo lá no louvor, o quarteto Gileade. Então os irmãos que puderem, estão todos convidados a estarem participando conosco dessa nossa comemoração. E também trago um abraço da igreja de São Miguel aqui aos irmãos em Minaçu. Irmãos, vamos então meditar nas Escrituras. Peço aos irmãos que, por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Neemias. Livro de Neemias, o capítulo 11. Neemias capítulo 11, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Na ocasião, ontem à noite, nós vimos como que nós começamos uma revitalização de dentro para fora, uma revitalização não somente da igreja como um todo, mas de nós mesmos, individualmente de dentro para fora. E a primeira base que nós vimos é que nós temos que louvar ao Senhor. E nós fizemos algumas perguntas ao texto. Onde nós devemos louvar ao Senhor? Quem deve ser louvado? Por que o Senhor deve ser louvado? Quando Ele deve ser louvado? E quem deve louvar ao Senhor? E nós fomos confrontados a entender que o nosso louvor ele não se restringe apenas ao culto, mas ele deve se estender a qualquer lugar que nós estejamos. Seja em casa, no trabalho, com os amigos, né? Nós ouvimos e aprendemos também que o nosso louvor ao Senhor é porque ele é medido na medida da nossa visão de Deus, na medida do quanto Deus é grande para nós. Se Deus for um Deus pequeno, um Deus banana, como algumas igrejas parecem demonstrar que Deus é, apenas uma espécie de namoradinho, por assim dizer, então o culto que você vai oferecer a esse Deus também é um culto pequeno, um culto raso. Mas se o Deus que você enxerga, se o Deus que você se relaciona é esse Deus das Escrituras, 3 vezes santo, santíssimo, esse Deus que fez grandes coisas, então o seu culto a Deus automaticamente será também mais profundo, será também mais sério e será
mais valioso ao nosso Deus, ok? E hoje nós vamos aprender uma outra base, então, dessa revitalização de dentro para fora. Vimos sobre o louvor a Deus e hoje nós veremos sobre o serviço a Deus. Neemias, o capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, diz assim as Escrituras: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Meus irmãos, no mês de abril de 2022, o mundo se chocou com um cenário de morte e desolação que foi encontrado nos arredores de Kiev, na capital da Ucrânia. Desde o dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia surpreendeu o mundo com uma série de ataques e invasões àquele país. Porém, algo ainda mais repulsivo sobre a guerra chocou o mundo no dia 5 de abril de 2022. Quando as tropas russas se retiraram da cidade de uma chamada Bucha, na Ucrânia, os habitantes daquele lugar que haviam conseguido fugir da cidade, eles voltaram e encontraram na cidade um cenário desolador. Casas foram queimadas, carros foram destruídos, corpos de civis foram encontrados no meio da rua. Ainda muitos desses corpos ainda estavam com sacolas de frutas ou com as suas bicicletas, ou seja, eles foram mortos de forma covarde e brutal. Existia também, dizem as notícias, uma vala semiaberta com mais de 200 corpos. Alguns desses corpos haviam, inclusive, corpos de menores de idade, que haviam sido ali abusados e mortos em seguida. Diante de tamanha cena desoladora, havia mais um problema. As pessoas precisavam reerguer a cidade, reformar a cidade. Haviam centenas de corpos que precisavam ser recolhidos e velados, casas precisavam ser reconstruídas, entulhos precisavam ser recolhidos no meio das ruas, e tudo isso com o perigo iminente dos soldados retornarem à cidade a qualquer momento. O fato é que, com a cidade destruída, com muito serviço para se fazer, foi necessário então formar uma força-tarefa. Claro que provavelmente houveram pessoas que foram embora da cidade, porque ficaram com medo ou porque não conseguiram ajudar de alguma forma. Porém, um grupo formado por líderes políticos da cidade, profissionais da saúde, habitantes que foram convocados e voluntários, eles se reuniram para reerguer a cidade, revitalizar a cidade. Muitas dessas pessoas, inclusive, não tinham a menor experiência na área médica, por exemplo, mas se voluntariaram para recolher corpos nas ruas. Meus irmãos, eu começo essa mensagem com essa triste notícia, essa triste cena, porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas semelhanças de contexto com o nosso texto que nós lemos aqui. Uma cidade que se encontra desolada, com o perigo constante de ser atacada novamente, onde alguns não ficaram mais nessa cidade, mas ao mesmo tempo, líderes, alguns que foram voluntariados, alguns que foram chamados, eles se juntaram a fim de reerguer, revitalizar a cidade. Nós veremos que Jerusalém, à semelhança de Bucha, Jerusalém também precisou que os seus habitantes agissem para que o seu lar fosse reformado, fosse revitalizado. E eles aprenderam que a base para uma boa reforma, a base para uma boa revitalização, é especialmente o ato de servir. O ato de servir. O capítulo que nós lemos aqui, o início do capítulo, ele trata-se de uma narrativa que contém uma lista de nomes que fizeram parte dessa história.
E quando nós falamos de narrativa nas Escrituras, você sempre vai perceber que uma narrativa é alguém contando uma história do passado com o objetivo de ensinar as pessoas no presente. E é exatamente isso que Neemias quer registrar aqui, tem um objetivo aqui. No capítulo 11 de Neemias, narra um período onde grandes coisas já aconteceram. No contexto político, o rei Artaxerxes, o rei persa, ele já venceu a Babilônia. E ele havia, inclusive, escolhido um judeu chamado Neemias para ser uma espécie de governador de Judá. Isso porque o rei Artaxerxes queria ali um servo, um súdito leal, para supervisionar aquela área estratégica que ficava entre a Babilônia e o Egito, o atual Iraque. No contexto histórico, a reconstrução do agora modesto templo do Senhor já havia sido feita, lá em Esdras, no capítulo 6. Neemias, ele já encabeçou o terceiro e último grande retorno do povo à sua terra. No capítulo 2 de Neemias, ele já liderou e organizou as divisões das tarefas sobre a reconstrução do templo. E essa reconstrução, ela é finalizada no capítulo 6. Porém, no capítulo 7, Neemias nos apresenta um outro problema grave. Depois da invasão babilônica e depois do exílio, Jerusalém estava praticamente desabitada, sem habitantes, sem moradores. E isso é um problema, porque Judá, ela ainda está cercada de inimigos. Esses inimigos poderiam atacar a qualquer momento, e o alvo principal, com certeza, seria o coração do povo, Jerusalém. E para piorar, sabendo desses perigos, a maior parte dos exilados preferia permanecer nos campos em volta. Eles não queriam morar ali na capital, em Jerusalém. Um outro problema era a situação religiosa do povo de Israel. O povo não precisava apenas revitalizar a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém. O povo precisava também restaurar a sua vida com Deus. Nós vamos lembrar o motivo pelo qual o povo foi escravizado: a total depravação do povo diante de Deus. E mesmo depois do exílio, o povo ainda não havia aprendido a lição. O povo ainda teimava contra Deus, teimava contra o plano de Deus. A semelhança dos dias de hoje. E isso não é mera coincidência. Isso vai de encontro, meus irmãos, com o que Daniel disse, já na sua velhice, mais ou menos nos seus 85 anos, quando ele descobre, quando o Senhor fala para Daniel: olha, o meu povo já está prestes a voltar do cativeiro babilônico, o meu povo já está prestes a ser liberto. Daniel então diz: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Daniel 9:8. Em outras palavras, o que Daniel está dizendo, e o que o texto está confirmando, é que o povo ainda não havia aprendido a lição. Senhor, nós já estamos voltando do cativeiro babilônico e nós ainda não aprendemos a lição. O povo ainda tem pecado contra o Senhor. Sendo assim, não somente questões sociais, políticas, econômicas do povo precisavam ser restauradas, revitalizadas, mas a vida espiritual do povo também precisava ser restaurada. E Neemias sabe disso. Ele sabe disso porque, como nós vamos ver no texto, ele não se preocupa apenas com a povoação, em chamar pessoas aleatórias na cidade. Ele deixa claro que as pessoas que tinham responsabilidades, e a maior parte dessas responsabilidades era com relação ao culto ao Senhor, era com relação ao templo. Não é à toa que uma palavra hebraica chamada kahal, que é o equivalente à igreja ou congregação, ela aparece tantas vezes aqui no livro de Neemias. Em outras palavras, Neemias está preocupado, meus irmãos, com a reforma. Note, a reforma protestante não foi só a que nós conhecemos, mas Neemias está preocupado com a reforma, com a restauração da igreja do Senhor, do culto ao Senhor. Um outro detalhe que nós temos que observar é o termo, é a palavra que Jerusalém é chamada aqui, Cidade Santa. Aí no versículo 1, e ela também é repetido esse termo lá no versículo 18.
Isso nos remete, meus irmãos, automaticamente à cidade santa, descrita lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Jerusalém, aqui no nosso texto, é uma seta que aponta para a cidade, o novo céu e a nova terra que nós estamos aguardando em Cristo Jesus. Aonde, nesse novo céu e nessa nova terra, nas palavras do Dr. Joel Bick, a santidade do povo será o reflexo da santidade do próprio Deus. O capítulo 11, então, meus irmãos, é a resolução do problema apontado no capítulo 7. Uma cidade vazia, espaçosa e, portanto, vulnerável a ataques. Um povo até então desorganizado, longe do verdadeiro culto ao Senhor. Então Neemias, ele procura organizar uma das maiores convocações de repovoamento e um dos maiores processos de revitalização da igreja da história. Sendo assim, durante esse texto, nós vamos observar que um dos principais anseios, um dos principais desejos do povo cristão, que sempre quer estar se reformando, deve ser o de se apresentar diante de Deus para servi-lo. Se apresentar diante de Deus para servir a Deus, seja por necessidade, seja por responsabilidade, ou simplesmente por vontade própria, como voluntariado. Neste texto, meus irmãos, Neemias vai nos mostrar que os eleitos de Deus não foram chamados para serem servidos. Os eleitos de Deus foram chamados para servir a Deus e a congregação. Pensando nisso, eu quero tratar com os irmãos o tema a revitalização da igreja de dentro para fora quanto ao serviço a Deus. Aonde nós vamos encontrar nesse texto 4 exemplos de servos: os vocacionados à liderança, os escolhidos por causa da necessidade, os voluntariados e aqueles que serviram fora da cidade. O primeiro ponto então que eu quero destacar é que Deus chama para servir os vocacionados à liderança. O texto começa dizendo que os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Estes príncipes dizem respeito aos líderes de cada família da tribo de Israel que estavam ali naquele momento. Eles estão listados por nomes, ali a partir do versículo 4 até o versículo 9. Mais especificamente, esses líderes são os da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. E como nós veremos, não foi somente esse tipo de liderança que ficou na cidade, mas a liderança sacerdotal, listada nos versículos 10 a 14, e a liderança levítica, do culto mesmo, nos versos 15 a 18. Ou seja, todos os líderes do povo, sejam políticos ou religiosos, eles ficaram em Jerusalém, para servir em Jerusalém. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, aqui nessa parte, é que os líderes não tiveram uma escolha quanto ao chamado à sua responsabilidade. A gente observa no texto que o texto não tem algo como se fosse um voluntariado desses líderes para morarem na capital. O texto parte do princípio que o lugar de grande parte dos líderes de Jerusalém é em Jerusalém. O lugar daqueles que estavam à frente do trabalho, seja político, ou seja religioso ou social, era na capital, no templo, cumprindo as suas responsabilidades. Se nós olharmos para toda a história registrada de Gênesis a Apocalipse, nós veremos que Deus chama líderes também para o seu trabalho. Mas o interessante é que Deus nunca perguntou se eles queriam ou não. Deus nunca perguntou se eles estavam dispostos ou não para o trabalho. O Senhor simplesmente os chama e eles obedecem. Nós observamos isso, por exemplo, com Abraão, com Noé. Alguns até relutam, se achando indignos, se achando incapazes, como Moisés, por exemplo, mas ainda assim, ao final, ele atende à responsabilidade dada pelo Senhor. E o interessante é que nós temos um outro exemplo de líder que também sempre desempenhou o seu trabalho com maestria e sempre estava no lugar certo. Jesus também desempenhou as suas responsabilidades como o líder por excelência. Ele cumpriu a responsabilidade redentiva que estava sobre ele mesmo antes da fundação do mundo.
Desde o início, lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz que haveria de vir o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, Jesus já se encontrava pronto para cumprir a sua responsabilidade de nascer, cumprir a lei, sofrer, morrer por causa dos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. E mesmo no momento de profunda angústia, pouco antes de ser entregue às autoridades, aonde Jesus ele pede que fosse passado dele aquele cálice, ainda assim Jesus ele jamais cogitou não fazer a vontade de Deus, contrariar a vontade do Pai. Jesus jamais cogitou parar de servir a Deus Pai. Antes disso, Jesus é e sempre será o líder por excelência, aquele que restaurou não um templo, como Neemias, mas aquele que restaurou, meus irmãos, a nossa vida com Deus. Meus irmãos, em se tratando de líderes da igreja, da sociedade, o fato é que juntamente com a excelente obra almejada, também vem a responsabilidade de sempre se colocar na frente do trabalho, onde quer que Deus os mande. Se nós almejamos uma igreja atuante, uma igreja revitalizada, uma igreja genuinamente reformada, os primeiros a atuarem devem ser os líderes. Um segundo ponto, então, que nós observamos no texto é que Deus chama para servir os escolhidos segundo a necessidade. Ainda no versículo 1, nos é dito que se deitou sorte para que 1 a cada 10 homens ficasse em Jerusalém. No Antigo Testamento há várias passagens sobre lançamento de sortes. A palavra hebraica para sorte aqui se refere a pequenas pedras que eram lançadas para produzir uma decisão. O povo acreditava que Yahvé confirmava a sua vontade no lançamento dessas sortes. Essa prática, inclusive, é vista quando Josué vai dividir a terra de Canaã com as tribos. Ele lança sorte. Lá em Josué, no capítulo 14, verso 2, diz isso. Mas o que chama a atenção nesse trecho aqui, do versículo 1, é que Deus chama a 10ª parte para servir. Meus irmãos, está contido aqui um dos principais elementos da fidelidade a Deus nas Escrituras: o dízimo e as ofertas. 1 em cada 10, ou seja, 10% de todos os homens foram ofertados a morar em Jerusalém, na cidade santa. A maioria deles a serviço do templo. Se antes o povo ele entregava o dízimo somente dos alimentos, entregava o dízimo da sua renda, por assim dizer, agora, parafraseando o Dr. Bruce Waltke, o povo oferece o dízimo de si mesmo. O povo oferece o dízimo de si mesmo. Eles estavam dispostos a aceitar o resultado do lançamento de sorte como sendo a vontade de Deus. Aqueles homens, eles entenderam a necessidade de servirem a Deus em Jerusalém, no templo. E mesmo em meio a tantas dificuldades, como um possível ataque novamente, ainda assim, ao serem escolhidos por Deus, eles simplesmente se apresentaram. Eles se apresentaram como ofertas vivas e agradáveis ao Senhor. E quando nós olhamos novamente para a história, nós vemos que Jesus também chamou uma parte dos seus homens, dos seus seguidores, para o servir. Um caso que nós poderíamos citar como exemplo é justamente a escolha dos 12 discípulos. É sabido que, na verdade, Jesus tinha mais de 70 seguidores, como nós podemos ler lá no Lucas, no capítulo 10. E provavelmente Jesus ele poderia ter escolhido qualquer um daqueles homens. Eles estavam dispostos a esse chamado. Jesus poderia chamar qualquer um deles. E Jesus chama apenas 12. Obviamente que essa escolha não foi através de sorte e nem foi uma 10ª parte das pessoas, dos seus seguidores. Mas nós podemos ver que aqueles 12 escolhidos, com todas as suas falhas, ainda assim, quando eles foram escolhidos por Jesus, eles se apresentaram como servos. Eles atenderam o chamado.
Uma pergunta então, meus irmãos, que nós devemos nos fazer é: será que muitos dos nossos irmãos, se o pastor um dia chegar para você e conversar, e dizer que você foi escolhido para ajudar no ministério de casais, você foi escolhido para ajudar como um professor, você foi escolhido para ajudar como conselheiro, será que nós estamos dispostos a servir, a atender esse chamado, como se o próprio Deus estivesse te escolhendo? Como se o próprio Jesus estivesse apontando para você: olha, eu quero que você me sirva? Nós vemos que, a despeito de todas as falhas políticas, religiosas, morais do povo, ainda assim, quando eles foram escolhidos, eles desempenharam as suas responsabilidades, como se o próprio Deus estivesse os chamando. Um terceiro ponto que nós observamos no texto é que Deus chama para servir aqueles que se voluntariam. No versículo 2, nós lemos que alguns se voluntariaram, e por isso eles foram elogiados pela disposição de ficar em Jerusalém. E perceba que esse terceiro ponto não são de líderes, eles não foram escolhidos, mas mesmo assim eles atenderam à necessidade de ajudar na restauração, na revitalização da cidade santa. E se tem algo que nós podemos aprender com esse terceiro grupo aqui, é que servir o reino, meus irmãos, abençoa os outros e ao mesmo tempo nos abençoa. O verbo oferecer, aqui no versículo 2, ele está em um modo muito raro encontrado nas Escrituras. Esse tipo de verbo aqui é usado quando o sujeito realiza e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, a irmã disse aqui que ela é versada em letras, não é? Letras, acredito que seja português, inglês ou português e espanhol. Por exemplo, no português, nós temos basicamente 3 tipos de ações. A ativa, que é quando o sujeito pratica a ação. Por exemplo, eu ajudo, eu pratico a ação de ajudar. Eu também sou formado em letras, sabe, minha irmã? Estamos juntos. Nós temos a ação passiva, que é quando o sujeito sofre a ação. Por exemplo, eu sou ajudado, eu recebo a ação de ser ajudado. E por último, nós temos a ação reflexiva. Um exemplo seria: eu me ajudo. Ou seja, eu pratico a ação em mim mesmo de me ajudar, de ajudar. O verbo oferecer, aqui no versículo 2, tem quase a mesma função reflexiva. A única diferença é que o texto não está falando sobre oferecer-se a si mesmo. Mas a ideia aqui é de que quando eu me ofereço para servir o outro, quando eu me ofereço para servir a Deus e ao outro, isso automaticamente reflete em bênção para mim. Quando eu me ofereço ao outro, isso redunda em bênção para mim. Em outras palavras, aqueles que se oferecem, aqueles que se voluntariaram aqui para ficar em Jerusalém, agiram sim a fim de restaurar a cidade. Eles queriam restaurar a cidade, eles queriam revitalizar a cidade, mas ao mesmo tempo, esse ato de servir seria refletido automaticamente neles mesmos. Eles seriam abençoados. E por incrível que pareça, esse grupo também nos mostra que a ajuda se faz necessária em todas as ocasiões. Meus irmãos, não há nenhum momento em que o nosso serviço ao Senhor seja desnecessário. Nós observamos isso no texto porque a palavra voluntariar aqui, do versículo 2, ela faz referência a diversos momentos em que ela foi usada. Por exemplo, ela foi usada num momento de culto. 1 Crônicas 22:17 diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E aqui nós temos alguém se apresentando com o coração voluntário no culto, como oferta a Deus. Esse termo também é usado como um voluntariado para a guerra. Juízes 5:9. Meu coração está com os comandantes de Israel,
que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendigam o Senhor. Ou seja, meus irmãos, não há nenhum momento, não há nenhuma situação, assim como louvar a Deus, que não há em todos os momentos, não há nenhum momento, não há nenhuma situação, seja numa guerra, seja de paz, em que eu não precise oferecer-me como servo do Senhor, oferecer o meu serviço ao Senhor. Não há nenhum momento em que você não precise servir a Deus. E nós podemos olhar novamente para os seguidores de Jesus, aqueles que não foram escolhidos por Jesus nominalmente, os outros 58, que mesmo assim se voluntariaram, se dispuseram a seguir, a aprender, a serem enviados por Jesus a pregar o Evangelho. E talvez a grande lição que nós temos que aprender aqui é que se voluntariar para servir a Cristo não traz vantagens para quem vai desfrutar do serviço apenas. Como, por exemplo, uma criança que vai ouvir a aula, que vai ouvir a pregação ali. Ou a igreja que vai comer da comida que as irmãs vão fazer. Não é apenas o outro que vai se beneficiar. A igreja que vai participar dessa programação. Mas esses que estão servindo também serão abençoados por Deus. Servir ao Senhor, meus irmãos, traz implicações então pessoais, espirituais, práticas, principalmente para quem se dispõe a servir ao Senhor. Nós temos que entender o seguinte, meus irmãos, por exemplo, grande parte, e aqui preste atenção, grande parte das frustrações das pessoas hoje em dia é que elas estão acostumadas demais a serem servidas, muito mais do que servir. O grande problema é que na perspectiva bíblica, o nível da satisfação, o nível da nossa satisfação é medido pelo nível do nosso esvaziamento de nós mesmos, para servir a Deus e aos outros. De acordo com a palavra de Deus, se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Primeiro. Quanto mais você se esvazia de você mesmo, quanto mais você se retira do centro e coloca Deus no centro para servi-lo, mais você é abençoado, mais você tem intimidade com o Senhor e com os irmãos. Nós temos visto aos montes, meus irmãos, pessoas sofrendo por ansiedade, angústias, porque as coisas não estão saindo como elas querem, porque elas não têm o controle do futuro, porque elas não são servidas como elas queriam ser servidas. Pelo que o texto nos mostra, o mais importante, o que nós deveríamos nos preocupar mais, é em saber o que Deus quer, é em se preocupar em servir a Deus. Um quarto e último ponto que nós observamos nesse texto, é que Deus chama para servir mesmo fora da cidade. No verso 3, nós somos apresentados a um outro grupo, não de pessoas líderes, não de pessoas que foram chamadas segundo as suas responsabilidades, de pessoas que foram escolhidas, ou de pessoas que se voluntariaram. Mas nós somos chamados, ou somos apresentados, melhor dizendo, a pessoas que não foram morar em Jerusalém. E os seus nomes estão listados ainda dos versículos 20 até o versículo 36, o final do capítulo. Mas mesmo estes que foram morar fora da cidade de Jerusalém, eles nos chamam a atenção para alguns detalhes. O primeiro deles é que cada um deveria servir aonde estivesse. O versículo 3 começa dizendo que irá detalhar os nomes dos chefes da província que habitaram em Jerusalém. E de fato essa lista começa a ser mencionada a partir do versículo 4. Porém, ainda no versículo 3, Neemias diz que alguns foram morar em outras cidades de Judá. Acontece, meus irmãos, que na volta do cativeiro, a nona parte do povo, que não ficou em Jerusalém, automaticamente começou a retornar para aquele pedaço de terra que eles tinham antes, que os seus antepassados haviam morado. Dentre essas pessoas, o versículo esclarece que eram primeiro Israel, significando que haviam pessoas de outras tribos também misturadas ali, e não somente de Judá ou Benjamim.
Haviam também sacerdotes e levitas, os servidores do templo. E por fim, os servos de Salomão, que eram ali basicamente os escravos da época de Salomão, que Salomão ali conquistou. Mas perceba, mesmo essas pessoas que foram morar fora de Jerusalém, os seus nomes e as suas funções são registradas aqui nesse capítulo. Isso significa que mesmo as pessoas morando fora da cidade, ainda assim, elas tinham a responsabilidade de servir o Senhor, aonde quer que elas estivessem. Não é porque elas estariam em outro lugar, que elas não precisariam mais servir. Ou seja, o serviço a Deus não está confinado entre quatro paredes, ou entre fronteiras. Um outro detalhe é que além de servirem aonde eles estivessem, cada um deles deveria servir com o que soubesse fazer. Algo, meus irmãos, que fica bem claro no nosso texto, é que as pessoas aqui são classificadas primeiramente por suas ocupações, depois pelos seus nomes. Isso significa que, embora elas fossem morar ou não em Jerusalém, ainda assim elas teriam ligações com o culto a Deus, teriam ligações com o templo, seja na organização ou na logística do templo. De certa forma, essas pessoas ainda desempenhavam os seus papéis sociais, políticos, religiosos, tanto em Jerusalém quanto nas cidades vizinhas. É interessante perceber, meus irmãos, a aplicação desse grupo aqui para a nossa vida. Observe que são pessoas que não foram escolhidas para ficar em Jerusalém. Ainda assim, elas estavam disponíveis e serviam a Deus tanto dentro quanto fora de Jerusalém. E de fato, se você é um líder convocado pelo Senhor ou não, se você foi escolhido ou não, se você se voluntariou ou não, isso não significa que o seu serviço ao Senhor seja limitado a apenas na igreja, durante o culto, ou em uma programação. O nosso serviço a Deus, meus irmãos, se estende para fora desses momentos também, nos afazeres da casa, na correria do trabalho, no encontro com os amigos. Sendo assim, nas palavras de um grande professor e pastor, o nosso desafio é que a palavra cristão não seja um adjetivo em nossas vidas, mas um substantivo. Deixa eu explicar essa diferença. Provavelmente fulano é conhecido como, aquele mecânico cristão, ele é um mecânico cristão. A dona de casa cristã, o funcionário cristão. Mas o nosso desafio é sermos conhecidos como cristãos que são mecânicos. O cristão médico, o cristão que é professor, entende? Cristão é o substantivo, é aquilo que vem primeiro, é aquilo que nos destaca mais. O funcionário lá fora, o professor lá fora, o empresário lá fora, ele é um cristão que serve ao Senhor lá fora. Sabe aquele cristão? Pois é, ele desempenha, ele trabalha, ele é um empresário, ele é um professor, um mecânico, uma dona de casa. Não é o contrário. Sabe aquele empresário? Sabe aquele pedreiro? Então, ele é crente, ele é cristão. Não. Está vendo aquele cristão lá? Ele é pedreiro. Ele trabalha. Essa é a diferença, meus irmãos. O nosso serviço a Deus, o nosso selo de cristão, não deve ser somente aqui durante o culto. Aqui é fácil. Aqui é muito fácil. Mas o nosso selo de cristão, o nosso serviço a Deus deve se apresentar também lá fora. Aqui eu quero partir para a conclusão e algumas rápidas aplicações para nós. Realmente, o Senhor nos chama para servir. E se nós analisarmos bem, meus irmãos, não há ninguém nesse texto aqui, ninguém aqui se encaixa no status de não precisa servir, ou você está dispensado. Não. Todos, em algum momento, de alguma forma,
são chamados para fazer alguma coisa. E isso contribui com no processo de santificação, de reforma, de revitalização da igreja, mas também de nós mesmos. E redunda em ainda mais glória a Deus. Dessa forma, para finalizar, nós temos que fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. E essas aplicações aqui, pelo menos para mim, se parece mais com desejo que nós queríamos ver na igreja. Primeiro desejo, que a igreja que está em constante revitalização e reforma, que ela possa ver nos líderes aqueles que são os primeiros a servir. Meus irmãos, é muito triste quando nós vemos homens, mulheres, jovens, adolescentes sendo chamados para uma posição de liderança e em vez de dar o exemplo de como servir, eles são o exemplo de como querem ser servidos. Esse não é o exemplo bíblico de liderança, pelo contrário. E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos de líderes que tomaram a frente diante das suas responsabilidades. Mas, novamente, eu quero citar o maior deles, Jesus Cristo. Aquele que antes de ordenar aos seus discípulos que fizesse alguma coisa, Ele mesmo fez. Antes de enviar os seus seguidores a pregar o Evangelho, Ele mesmo foi lá e pregou. Ele ajudou pessoas, discipulou, confrontou pecados, sofreu, morreu por sua mensagem. A grande questão é pensar, se também os líderes, desde a UCP até o Supremo Concílio, se nós estamos dispostos a passar por pelo menos metade dessas coisas para servir ao Senhor. Meus irmãos, nós devemos prestar atenção se a igreja, ao olhar para nós, se a igreja enxerga pessoas que tomarão a frente ao trabalho, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Há semelhanças dos perigos de Jerusalém e da cidade de Bútia, na Ucrânia. O mundo, Satanás, o pecado está em volta do povo de Deus, querendo atacar a qualquer momento. Mas cabe também aos líderes tomarem a frente do trabalho, buscando a santificação pessoal da igreja, de forma diária e constante, mesmo que tudo em volta contribua para o contrário. Um segundo desejo, que aqueles que são chamados pela necessidade, já que uma igreja que está em constante reforma tem muitas necessidades, que eles tenham prazer em terem sido escolhidos para servir a Deus. Meus irmãos, chega a dar pena, chega a dar dó dos líderes, do pastor, do conselho, que no final do ano, quando percebe que a igreja está cheia de necessidades a serem supridas, cheia de projetos, cheia de necessidades mesmo, e então eles fazem um convite para o irmão, que ele sirva a igreja. Então o conselho, o pastor recebe um belo e sonoro: não posso, pastor. Então, não posso, superintendente da escola dominical, não dá. Meus irmãos, seria complicado se quando Neemias lançasse sorte, o povo escolhido dissesse: então, Neemias, agora eu não posso, sabe? Deixa mais para frente. Eu entendo que a igreja precisa ser revitalizada, e isso gera um monte de trabalho, eu entendo, mas faz o seguinte: deixa eu desafogar no meu trabalho primeiro. Deixa eu cuidar da minha parte dos meus estudos, eu tenho uns projetos aí para realizar. Imagine, meus irmãos, o quanto seria complicado, desesperador, para não dizer o mínimo, se quando nós orássemos a Deus pedindo algo, Deus nos dissesse: então, agora eu não posso. Meus irmãos, em detrimento de todos os erros do povo aqui, de toda a falta de compromisso com Deus que o povo tinha aqui, nós somos obrigados a concordar que os que foram escolhidos aqui não viram outra prioridade maior do que atender ao chamado de Deus. Jesus, desde a eternidade, também não viu outra prioridade do que atender à vontade do Pai. Então nós temos um padrão aqui, um padrão bíblico aqui, o de sempre dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar, ó Deus. Este, meus irmãos, é realmente um desafio para nós, nos colocarmos à disposição quando chamados para uma necessidade da congregação. Mas eu quero te propor algo.
quero que você lembre de algo. Quando você for chamado para suprir uma necessidade da igreja, da congregação, lembre-se que servir é uma ação reflexiva. Ou seja, não somente você abençoará a igreja, abençoará os seus irmãos, como também você será ainda mais abençoado por Deus. Um terceiro desejo, que aqueles que se voluntariam possam ser abundantes em uma igreja reformada. Perceba, meus irmãos, é muito bom quando nós atendemos o chamado de forma positiva. Além de abençoarmos, de sermos abençoados, isso alivia a carga de outros irmãos que estão atarefados. Isso é muito bom. Mas o quão magnífico seria ouvir dos membros: pastor, presbítero, líder da sociedade, eu queria me dispor para servir, para ajudar no que for preciso. Tem trabalho aí para mim? Meus irmãos, acredite ou não, deve haver líderes que duvidam que uma cena dessa um dia possa acontecer. Duvidam. Neemias, nesse texto, ele nos mostra que nós não precisamos de alguém implorar por um pouco do nosso tempo para servir a Deus. Antes, mostre que os seus afazeres seculares, eles são secundários. Mostre que desde o dia em que você foi alcançado pela graça irresistível de Deus, as suas prioridades mudaram, inverteram. Agora servir a Deus e aos seus irmãos é que é a sua prioridade. Então, não espere ser chamado. Não espere a necessidade. Mostra que não há nada mais valioso do que se apresentar para servir a Deus voluntariamente. E o quarto e último desejo, que aqueles que servem a Deus não sirvam apenas durante o culto, mas durante a vida. A igreja é sim, meus irmãos, o local familiar de nós servirmos a Deus. É na igreja que nós aprendemos, nós exercitamos os nossos dons, o nosso louvor a Deus. É na igreja que nós melhoramos conceitos como responsabilidade, comunhão. Nós trabalhamos as nossas capacidades, desenvolturas. Mas basta você parar um pouquinho para perceber, para pensar, que na maior parte do nosso tempo, você não está na igreja. Na maior parte das suas horas, nós estamos em casa, seguido pelo trabalho ou em outros lugares. Muitos, por causa do seu trabalho, passam aí 1h30, 2 horas por semana na igreja. E as outras 22 horas e 30 minutos, ele está fora da igreja, trabalhando na escola, com os amigos, família. Então não faz mais sentido continuar servindo a Deus e ao próximo fora também? Nesses lugares também? Não faz mais sentido continuar servindo a Deus e ao próximo, não somente durante o culto? Começando em nossas casas, cumprindo, por exemplo, o que Paulo diz em Efésios capítulo 5 e 6, onde maridos, esposas, pais, filhos, servos, patrões servem uns aos outros para a glória de Deus. No trabalho, mostrando que Jesus, o que nós aprendemos na igreja, inclusive, no trabalho, nós somos melhores. Nós servimos ao Senhor lá no trabalho através do perdão, do amor ao próximo, sendo responsáveis. Nós servimos ao Senhor com os nossos amigos, mostrando a eles que nós servimos a Jesus. E, portanto, agora a nossa conduta, o nosso estilo de vida é guiado por Jesus e não pelo mundo. Ou seja, o melhor serviço que você pode oferecer lá fora, para a sua família, ou em qualquer outro lugar, meus irmãos, é a pregação do Evangelho. É o discipulado. É o discipulado dos seus colegas, dos seus amigos. Em outras palavras, mesmo que nós não estejamos num culto, no templo, o seu serviço a Deus não termina. Não termina. Agostinho de Hipona, ele vai dizer que evangelizar é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão.
Nós poderíamos parafrasear essa ideia e dizer que servir é um escravo dizendo ao outro onde encontrar o verdadeiro Senhor da sua vida. Se você quer atrair pessoas para ouvir o Evangelho de fato e de verdade, revitalizando não somente você, mas sendo usado para revitalizar a vida de outra pessoa, e assim revitalizando a igreja no geral, sirva ao Senhor pregando a palavra de Deus. Você, como um servo de Deus, fale para os outros: olha, eu conheço um Senhor muito melhor do que esse Senhor que você tem servido aí. Meus irmãos, que essa palavra possa fazer com que os líderes liderem o trabalho para a glória de Deus. Que essa palavra possa fazer com que os escolhidos atendam o chamado como se fosse o próprio Deus os chamando. Que os voluntários apareçam, seja onde eles estiverem. E que você possa colocar jamais um limite de tempo, localidade ou momento para trabalhar na obra do Senhor. Que o nosso serviço ao Senhor seja diário e constante. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque ela é clara, ela é viva. Ela trata, ó Deus, dos assuntos mais profundos do nosso coração. Ó Deus, obrigado por ter sido confrontados, ó Deus, por ela. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a servir ao Senhor. Tanto em uma posição de liderança, quanto, ó Deus, aqueles que são chamados, quando somos escolhidos, ó Deus, para algum trabalho na Tua casa, quanto aqueles, ó Deus, que sentem o desejo, ó Deus, de se voluntariar, que eles possam, Deus, se dispor, e, ó Deus, e principalmente nós possamos, ó Deus, te servir lá fora também. Nos perdoe, ó Deus, por todas as vezes em que nós queremos servir a nós mesmos, queremos